Mensagem número 11, ajudemos também, baseada numa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37, onde Jesus diz: Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. E Emmanuel comenta: em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor abnegado e vigilante nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Então, pessoal, esse final aqui da passagem me parece ser o ponto mais relevante de tudo o que Emmanuel disse ao longo do seu comentário, porque ele diz que nós precisamos fazer a nossa parte para estarmos em sintonia com o bem eterno. Isso significa o quê? Isso significa que para nós nos sintonizarmos com as esferas mais elevadas, nós precisamos estar engajados em ações que sejam ações sintonizadas com os mais altos ideais cristãos, como a tolerância, o perdão, a compaixão, o amor, a equanimidade, né? E quando nós falamos em ação, é importante lembrar que do ponto de vista espírita e também do ponto de vista espiritual de uma forma mais ampla, a ação não se resume ao que nós fazemos com o nosso corpo, mas ela também diz respeito ao que nós fazemos com os nossos pensamentos e com as nossas palavras, né? Eu acho que vocês devem se lembrar que ainda muito recentemente nós sorteamos aqui a mensagem cujo título era Palavra Falada, onde Emmanuel chamava a nossa atenção para os efeitos que a palavra pode ter nos outros, né? A nossa palavra pode ter nos outros. Porque vejam, uma palavra, ela tanto pode trazer uma pessoa de volta à vida, como ela pode matar, né? Eu creio que em reuniões nossas anteriores, eu já mencionei aqui o fato, por exemplo, de uma pessoa que esteja muito deprimida, com tendências suicidas. A nossa palavra ali, uma palavra nossa, pode tanto empurrá-la para o precipício do suicídio, quanto pode também trazê-la de volta para a vida, para a vontade de viver, né?
Então, palavras e pensamentos também estão dentro desse espectro de ação ao qual Emmanuel se refere. Veja uma coisa interessante, pessoal. A passagem aqui, quando Jesus diz aqui, ó, dai-lhes de comer, ela diz respeito a um momento em que Jesus e os discípulos estavam diante de uma multidão, segundo diz o Evangelho, eram centenas ou talvez até milhares de pessoas que estavam ali para ouvir a palavra do Mestre, e essas pessoas estavam com fome, e os discípulos sem saber o que fazer, porque eles tinham pouquinhos pães, eles tinham 5 ou 6 pães. Mas mesmo assim Jesus diz para eles, dai-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus convoca os discípulos a fazer a sua parte, a dar a sua parte, a oferecer o que eles têm. E quando os discípulos oferecem o que eles têm, os poucos pães que eles têm, eles ficam inclusive um pouco assim atordoados, né? Porque não sei se eles chegam inclusive a dizer para Jesus que, olha, mestre, esses pães não vão dar nem para começar, não vão dar para matar a fome nem de 2, 3 pessoas. Mas com fé de que se o mestre mandou, lhes aconselhou a dar de comer, eles com fé de que se o mestre falou isso é porque ele alguma coisa ia acontecer, algum milagre ia acontecer, e aí vem a fé, né? Então eles dão esses pães e aí Jesus pratica o milagre da multiplicação dos pães, né? E alimentam, e aí os pães, segundo diz o Evangelho, foram suficientes para alimentar a multidão inteira e ainda sobrou, né? Então veja, por que eu estou aqui voltando a esse contexto da mensagem? Porque isso vale para todas as nossas ações. Mesmo quando a gente se sentir pequeno diante da grandeza do problema ou da dificuldade que se apresenta para nós, nós não devemos achar que a nossa ação é inútil ou que ela é pequena demais. Porque quando nós estamos sintonizados com as esferas superiores, a nossa ação é multiplicada por seres que do plano sutil nos amparam, nos orientam e nos inspiram. É por isso que a doutrina espírita sempre nos convoca a orar e vigiar para que mantenhamos sempre uma boa sintonia. Porque sempre que estivermos bem sintonizados, nossas ações para o bem serão multiplicadas pela força dos espíritos, dos anjos guardiães e espíritos amigos e familiares que nos assistem, né? É por isso que nesse parágrafo aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, Emmanuel diz que os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Por que Emmanuel está dizendo isso nesse parágrafo? Porque nós somos, muitas vezes, o veículo dos espíritos, que os espíritos superiores precisam para prestar uma ajuda. Nesse próprio exemplo que eu dei do suicida, muitas vezes o nosso impulso de dizer uma palavra de consolo, às vezes a gente nem sabe que aquela pessoa está tão deprimida a ponto de estar à beira do suicídio, mas por uma intuição a gente resolve falar algo para ela, resolve falar palavras doces, palavras de consolo, palavras que diminuam a aflição, e aquilo muitas vezes faz com que a pessoa desista da ideia de tirar a sua própria vida. Então vejam, ali a gente está funcionando como um instrumento da espiritualidade superior e, por última instância, como um instrumento de Deus, né? Então vejam a importância de a gente não desprezar nem a menor das nossas ações, ainda que possa parecer, como eu disse há pouco, muito pequeno o nosso poder de atuação. Nós devemos fazer com que também aí atue o poder da fé de multiplicar a nossa força. A fé é essa coisa, essa energia poderosa que Jesus inclusive disse que é aquela que
remove montanhas. Então vocês vejam que nessa passagem do Evangelho, onde Jesus fala sobre a fé, ele diz de tal maneira que essa energia é tão poderosa que ele diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para essa montanha, mova-se daí, e ela se moverá. Olha a imagem que ele usa, né? O poder da fé multiplica de tal modo a nossa energia e o nosso poder de ação, que até mesmo quando essa fé for do tamanho de um grão minúsculo de mostarda, mesmo assim, nós diremos à montanha, saia-te daí, remova-se daí, e ela se removerá, né? Então, vamos concluir aqui nossos comentários sobre essa mensagem, guardando na nossa memória o seu título, Ajudemos Também, ou seja, somemos as nossas forças a essas inteligências superiores que estão sempre procurando corações de boa vontade que possam ser veículo da sua ação benfeitora no mundo. Estamos encarnados, temos um corpo físico, e isso é um dom precioso que podemos usar a benefício da nossa própria evolução, mas que podemos também usar como um instrumento que traga a palavra e a ação dos planos superiores para a Terra.